faremos um react a GeoLinux, que já fizemos 2 reacts a ele no canal. Um react que eu tava só, tipo, que legal o sistema operacional da China, e o outro que eu tava, acho que eu não concordo com ele, mas no maior respeito, né? Eu sempre peço para as pessoas serem respeitosas, porque o GeoLinux, ele tem umas opiniões políticas que nós desconfiamos que sejam bem diferentes da nossa, mas nesse vídeo ele fez a boa, ele fez a pesquisa, ele trouxe um tópico que eu já queria trazer, que era falar sobre como os europeus estão tentando se livrar do Google e da Microsoft. É bastante interessante. Vamos ver o que GeoLinux tem a dizer sobre isso. No mundo da tecnologia, a presença das Big Techs é quase inevitável. Mas apesar de várias delas até oferecerem produtos e serviços de qualidade e de utilidade, muitas pessoas e até mesmo países estão buscando soluções alternativas e mais locais. Recentemente eu esbarrei em um movimento meio político-social na Europa que tenta deixar as pessoas... GeoLinux, tu tem que parar de ser assim, tá ligado? Um movimento meio político-social, o que eles fizeram? Eles falaram de minorias, será? Mas enfim, eu vou passar um pano aqui e vamos continuar. Mas os movimentos, obviamente, são políticos e sociais, GeoLinux. Qual é, cara? As empresas de lá, ou até mesmo os países europeus, menos dependentes de tecnologias de outros lugares, especialmente dos Estados Unidos e da China, ao mesmo tempo que valorizam a produção local. É uma espécie de patriotismo continental, se é que se pode dizer. A minha intenção, claro, não é discutir política ou relações estrangeiras aqui, mas como uma pessoa interessada em... Tá, então assim, ó. Por isso que eu trouxe esse react, porque a minha intenção é discutir política, tá? Então vai ser bom porque o GeoLinux vai trazer, né, a parte técnica e eu vou trazer a parte política e daí nós vamos nos complementar aqui. Em tecnologia, eu descobri alguns sites interessantes produzidos na União Europeia que mostram pra gente serviços e produtos alternativos aos produzidos pelas Big Techs. Muitos deles são de código aberto, alguns deles eu até já fiz vídeos no canal. Não por serem europeus ou por não serem dos Estados Unidos ou da China, mas por serem simplesmente excelentes ferramentas, excelentes soluções. Aproveitando a ideia de fazer esse intercâmbio cultural aqui, a gente vai poder conhecer ferramentas alternativas a produtos populares do Google, da Microsoft, da Apple, da Samsung, da Tencent e tantas outras grandes empresas de tecnologia que vão mostrar pra gente que existe sim uma grande quantidade de empresas e pessoas criando soluções que aqui no Brasil raramente a gente iria conhecer. Tome isso então. Então, já vou fazer a minha primeira intervenção aqui. Eu tô um pouco decepcionado com a gente aqui no Brasil, nesse quesito, tá? Recentemente eu participei de uma hackathon por meio do trabalho, né? A minha empresa trabalha de perto com um projeto que se chama Big Blue Button, que é um projeto open source de videoconferência. E a gente foi convidado, participou de uma hackathon organizada pelo governo francês, tá? E falar com os franceses que estavam participando lá, os caras só faltava botar fogo em carro, tá ligado? Eles estavam muito puto com Donald J. Trump, muito puto com os Estados Unidos e estavam assim dizendo... oui, sacre bleu, não dá pra usar nenhuma ferramenta dos Estados Unidos, tá ligado? Se tu tava com Android, assim, eles já, meu Deus, isso é do Google, as coisas, não quero saber de Apple e tal. O governo da França e a universidade lá que tava fazendo isso, eles estão bastante preocupados em fazer uma coisa que é juntar algumas ferramentas básicas de edição de texto, tabela, todas essas coisas. A suíte do Office, vocês podem pensar a suíte do Google Doc e ter um projeto open source e feito na Europa, né, principalmente na França, que vai substituir essas ferramentas. E eu digo que eu tô decepcionado com os brasileiros porque eles não fizeram muita coisa. Vários dos projetos, eles só pegaram e reempacotaram coisas que estavam abertas. Eles fizeram meio que um design system, juntaram outras coisas, tá? Esse é o nome do projeto, é BBB. Ou Big Blue Button, tá? É um projeto open source de videoconferência, tá? Várias das coisas que estão lá fui eu que desenvolvi, foi a minha equipe que desenvolveu. A gente coopera bastante com eles. No Brasil, a gente precisa ter um pouco mais dessa mentalidade, tá ligado? Na questão de governo, assim. O governo tem que pegar e dizer, não, ó, tá aqui grana, não precisa grana infinita, mas toma aqui um monte de grana e vai te fuder com as ferramentas do Google tudo, vai fazer as tuas próprias ferramentas, porque um exemplo do que eles fizeram lá que é muito simples. Eles criaram um modelo de IA francês. O que é o modelo de IA francês? É um monte de modelo open source. Os modelos open source que tem da OpenAI, o Whisper lá para fazer transcrição de texto,
os Llama, alguma coisa, os modelos de embedding, todas essas coisas, poderiam estar usando o DeepSeek, mas eles têm um preconceitozinho com a China, exatamente o que o Joe Linux está falando ali. Eles botam aquela coisa assim, não, olha só, os Estados Unidos é ruim, olha só o que eles estão fazendo com os imigrantes, mas a China é a China, né? Sei lá, tipo, a China é horrível. Os Estados Unidos está apoiando Israel a fazer um genocídio, sequestraram vários cidadãos franceses na flotilha, mas a China é a China é do mal, a China é da... Sabe, eles são meio assim, mas, enfim, foda-se. Poderiam ter um DeepSeek e tal, mas o que eles fizeram? Eles botaram um monte de modelo open source e botaram uma API na frente. Botaram um entry point lá que tu cria chaves e tal, todas as ferramentas open source já estão prontas. E daí estão dando para os pesquisadores do governo usarem isso. E daí os pesquisadores não ficam usando ferramenta da OpenAI, não ficam usando ferramenta de IA do Google. Por que o Brasil não pode fazer isso? Por que o governo não podia criar um endpoint com um monte de ferramenta aberta e dizer as universidades não podem usar nenhuma ferramenta do Google? Sabe, não pode botar para dentro da OpenAI esse negócio. Eu sei que vocês pesquisadores de universidade estão usando ChatGPT, estão usando Gemini para fazer as suas pesquisas. Vocês estão vazando nossos dados para essas empresas, só que daí o governo podia fazer isso, podia fazer uma infraestrutura. Então eu fico bastante decepcionado com a gente no Brasil, que a gente deixou essa vontade de queimar carro e queimar Big Tech para trás, sabe? O Pequi vai fazer o nosso design system brasileiro, sabe? Então, só que é muito fácil, tá ligado? Porque eu vi o que o governo francês estava fazendo e eu disse, vocês fizeram muito pouco, na real. E só isso já é legal, só isso já me deixou animado, só isso já me deixou dizendo ui, sabe? Não é querer ser vira-lata, é porque a gente tá muito atrás. Porque o Brasil, no início da década de 2000, a gente era referência, porra, a gente tinha todos os projetos, a gente ainda tem os melhores profissionais, a gente tava fazendo um monte de coisa, sabe? Então, assim, eu fico bastante decepcionado que a gente não tá fazendo isso e vamos fazer isso, é isso que eu tô dizendo. Vamos fazer isso, vamos começar a gente, mas de preferência nos dá dinheiro, Lula, porque a gente precisa financiar essa merda. Como uma ótima oportunidade para conhecer novos aplicativos e softwares, como o do nosso apoiador de hoje, NordPass. Vamos passar aqui o patrocínio do Geo Linux. Obrigado, Geo Linux, por nos dar conteúdo, mas a gente não recebe da NordPass. Não poderia chegar neles sem falar de projetos bem mais audaciosos que estão rolando por lá. Provavelmente um dos mais audaciosos é a criação de um novo sistema operacional baseado em Linux chamado EUOS, voltado para setores públicos do continente europeu. Então, eu vou recomendar para vocês... by the way, esse Hack Days aqui foi o evento que a gente participou. Esse HB que tem tipo uma bolinha de tênis. Esse sistema operacional, pelo que eu entendi, ele não existe ainda. Tá, e eu sei disso porque tem um outro canal que eu vou recomendar, que é o canal do Nico Loves Linux, eu vou botar aqui na edição também. Ele tem feito umas notícias sobre software livre e tal, e ele é italiano, né? Aí, quando tem coisa da Europa, eu geralmente vejo por causa dele. E ele falou que deu um maior bafafá esse sistema, o sistema Linux europeu para ser usado no território europeu. Só que meio que ele não existe, ele é só um draft, assim, tipo, seria legal que tivesse isso, e daí vários veículos de notícia pegaram e disseram... União Europeia cria sistema operacional, mas é literalmente um cara aleatório de algum órgão, de algum governo, escreveu um negócio sobre isso, sabe? Acho até que o Geo Linux vai falar sobre isso, mas a ideia é legal, mas acho que ela não existe ainda. É uma prova de conceito até então, mas já tem alguns objetivos bem definidos. Talvez o mais importante de todos é essa ideia de independência tecnológica, com maior privacidade e segurança do que sistemas como o Windows e o macOS. Outro projeto europeu semelhante e de conceitos filosóficos parecidos também ao do EUOS é o projeto Open Web Search, que tem a intenção de criar um buscador para a internet alternativo ao Google, Bing e os outros, que seja totalmente de código aberto e, novamente, privado e seguro. São projetos interessantes que vale a pena conhecer, você encontra os links aqui na descrição. Enquanto o EUOS e o Open Web Search são projetos para o futuro ainda, são projetos realmente. E até vou falar uma coisa, já que ele falou da busca, uma coisa que eu tenho dito muito para as pessoas, se vocês pensarem no Brasil assim, nós temos que substituir as coisas das Big Techs, né? Geralmente eu diria... Mas é difícil, eles têm um estrangulamento do mercado, né? Eles são muito grandes. Só que se vocês pensarem em busca, tá? O que tá acontecendo com a busca? O chat me pegou. A BinOS. O que tá acontecendo com busca? Todo mundo tá indo para dentro das porcarias das ferramentas de IA para pedir as buscas, né? As pessoas não estão mais se acostumando a fazer busca, estão se desacostumando a fazer busca. E os resultados das engines de busca... estão ficando muito piores, porque tem muito conteúdo bosta de IA, tem várias, tem coisa gerada por IA ao invés de busca, sabe? Toda vez que o Google me dá uma resposta errada como primeira resposta gerada por IA, eu fico puto, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então eu vejo que em algumas plataformas, como por exemplo busca, a gente tá precisando que chegue alguém, que seja, né, uma empresa, mas de preferência se pudesse ser uma empresa estatal, do governo, que o objetivo não é ganhar lucro, chegue alguém e
ok, deixa eu prover uma coisa que funciona, que é estável e que não vai ter uma empresa cagando os resultados, tentando te vender uma coisa, tentando te enfiar uma outra ferramenta de IA. Eu acho que esse tipo de coisa é onde a gente poderia ter esse tipo de ferramenta, por exemplo, uma busca, mas talvez, sabe, algo que fosse aberto, que fosse compartilhado entre os países, porque tá ridículo, assim, a gente fica dependendo de empresas dos Estados Unidos e daí porque o Google quer valorizar mais suas ferramentas de IA, eles totalmente destruíram essa ferramenta e estão fazendo isso com várias das outras ferramentas deles, né? Existem diversos produtos e serviços no presente que já podem ser utilizados. Sites como o European Alternatives e o Go European tentam agrupar esses serviços de uma forma compreensível aí pra gente. Existem, claro, muitos produtos. E outra coisa que eu ia dizer também, legal que eles querem sair de dentro dos Estados Unidos, né? Mas por que não incluir a América Latina? Por que não incluir a Ásia? Porque a Rússia eu sei por que vocês não querem incluir, né? Porque vocês... é extremamente problemático, vocês são parte da OTAN e tal, beleza. A China eu também sei, porque vocês são aliados dos Estados Unidos e vocês têm medo. Mas por que então não incluir os outros países? Por que não incluir a Austrália? Eles ficam nessa coisa de, Europa e tal. Acaba tendo um quesinho meio chauvinista, assim. Eu não gosto muito, tá ligado? Aí o Maxine disse, só digo uma coisa, tá na hora da China colocar a gente no rolê dos chips pra IA. Por favor, China, nos coloque no rolê do chip pra IA. Eu acho que eles estão só esperando o Lula chamar, só que o Lula tá se fazendo, não quer chamar. Produtos e softwares que ficaria impossível de listar aqui em um único vídeo. Então, eu incentivo que você mesmo explore as categorias que você tiver mais interesse e curiosidade. Mesmo assim, eu posso e quero fazer alguns destaques aqui. No caso do site Go European... Peraí, acabei de ver uma coisa aqui do lado, desculpe. O Thiago Leifert tem um canal de YouTube e ele tá testando o Switch 2. Desculpa, eu dei o zoom aqui. Ah, não, a humanidade foi longe demais. Tá, vamos voltar aqui pro React. Temos alternativas europeias, na verdade, a todo tipo de produto, não somente serviços digitais e softwares. As categorias são várias e vão desde livros, roupas, comidas, produtos de beleza, móveis, carros, até softwares e serviços online de fato, passando também por eletrônicos e gadgets em geral. Esses últimos aí são mais a nossa praia aqui, como um canal de tecnologia, claro. Então vamos falar sobre alguns que estão por aí. Ao selecionar uma categoria como a de software, nós temos uma lista que mostra apps em geral com várias informações. Temos links para detalhes e para o site da aplicação, votos dos usuários sobre ele, categoria de software que ele ocupa e que outro software popular ele costuma ser uma alternativa. Além da informação sobre em qual país a empresa ou comunidade que desenvolve esse aplicativo está localizada. Por exemplo, Lemmy é uma plataforma open source alemã que pode funcionar como uma alternativa descentralizada ao Reddit, que particularmente eu nunca tinha ouvido falar, não fosse esse site aqui. Já o Lechef... Eu ouço muito falar por causa dos bitolados do Lemmy que aparecem no meu chat aqui. Ainda não uso o Lemmy, pessoal, mas já tinha ouvido falar. Eu acho maneiro isso, mas vai dizer... Canadá também, eu esqueci, né? Agora que o Canadá não é mais o melhor amigo de todos os tempos dos Estados Unidos, a Europa tinha que cooperar com eles. Eu acho meio estranho... Eu vou fazer 2 comentários e eu vou me contradizer aqui. Mas assim, eu acho meio estranho essa coisa deles de ficar... o software foi feito nesse país. Porque, tipo, tecnicamente, se ele é open source, vocês podem usar de qualquer maneira. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o que aconteceu com o Linux excluindo os desenvolvedores russos, tá? Claro, o Linux, ele ainda pode ser acessado pelo pessoal da Rússia. Inclusive, o pessoal da Rússia vai conseguir pegar as contribuições, porque eles não podem bloquear o código, eles vão ter acesso àquilo ali. Mas eles não criam mais contribuições. Essa história do Linux ser bloquear os desenvolvedores russos, eu acho que para várias pessoas na comunidade ela foi um momento para tu acordar e ver que assim, não, é importante quem é que tá por trás do projeto, é importante de onde que ele vem, então eles têm razão. Só que eu gostaria de um maior internacionalismo, que não fosse uma coisa assim, tipo, não, esse software veio da França, esse software veio da Itália. Pô, pessoal, vamos se enxergar, tá ligado? O Brasil produz um monte de coisa, a gente tem desenvolvedores ótimos, a América Latina tem uma produção enorme e a América Latina, né, o Canadá, os países da Ásia, obviamente seria muito boa uma cooperação, então eu acho meio estranho
esse foco que eles têm na Europa, mas não é tanto, porque eles ainda estão meio na sombra dos Estados Unidos. Essa é a análise que eu faço, sabe? Eu gosto deles estarem pensando nisso, mas eu queria que eles fossem um pouquinho mais além, porque o open source, a gente deveria viver essa promessa do open source de ser uma comunidade global, sabe? Chat, da Mistral, empresa francesa, é bem mais popular aí no meio de inteligência artificial. Eu não sei se você conhecia ou não, mas ele poderia ser uma alternativa ao ChatGPT. E assim vamos seguindo aí com ferramentas como o Organic Maps da Estônia, que pretende ser uma alternativa ao Google Maps, o Nextcloud, também da Alemanha, outra ferramenta open source que... Quem não sabe, ó, vai ficar registrado aqui. Isso aqui é Nextcloud, pessoal. Eu apresento as lives para vocês no Nextcloud, que está hospedado no computador meu. Ele está customizado, layout, design. Esse é o aplicativo de notas do Nextcloud, tá? Então, recomendadíssimo. É um software muito legal que, na realidade, é um substituto para a suite de ferramentas da Google, o que a gente chamaria do Google Drive. Ele tem várias coisas, tem plugins, é extensível, é muito maneiro. Pode ser usada no lugar de ferramentas Google e Microsoft, como o Google Drive e OneDrive. Nextcloud, inclusive, que foi tema de um vídeo recente aqui do canal. Se você tiver interesse nele, não deixe de conferir depois. E assim por diante. Como eu disse, são muitos softwares para eu sequer fazer uma lista, mas o Go European tem também uma ferramenta para você procurar diretamente por uma alternativa a um software ou serviço específico, ou até mesmo escolher um país de origem específico, caso você queira. A Suíça, por exemplo, é reconhecida internacionalmente por não fazer parte da União Europeia em sentido político, apesar de fazer parte da Europa e geograficamente. Lá costumam nascer serviços voltados à privacidade digital por conta das leis locais e por conta do país não fazer parte de um bloco econômico diretamente. Ao filtrar por aplicativos da Suíça, nós vamos encontrar alguns apps bem famosos como... Pode botar o dinheiro lá, é o que ele tá dizendo, tá ligado? Bota o dinheiro lá. Tem que ter bastante, tá? Então, assim, se você só tem um Corolla e vai raspar tudo para botar numa conta da Suíça, provavelmente não dá para colocar, mas se vocês quiserem colocar o dinheiro lá, é lá que vocês colocam. Como os apps da Proton, entre vários outros. Se mudarmos de categoria e formos explorar ali eletrônicos e gadgets, nós podemos filtrar por Android, por exemplo, e encontrar softwares alternativos criados na Europa também, que podem ser usados no lugar dele. E não que seja o caso sempre, mas é muito comum que muitas dessas alternativas aí sejam um pouco mais amigáveis em termos de privacidade, ou que tenham até preocupações ecológicas, como por exemplo resgatar modelos antigos de smartphone ou algo assim. A gente já fez um vídeo a respeito de aparelhos da IoD, por exemplo, aqui no canal, com o IoD OS, que é uma versão alternativa do Android sem as ferramentas do Google no ecossistema ali do smartphone, colocando alternativas open source no lugar. É bem interessante. Agora vamos passar para o outro site. O European Alternatives é bem mais voltado para tech, então talvez alguns de vocês até curtam mais. E claramente foi pensado em profissionais de tecnologia, já que ele abrange coisas bem mais complexas até mesmo do que aqueles produtos, entre aspas, mais comuns aí que a gente encontraria no Go European, pelo que eu pude perceber. Por exemplo, procurando alternativas para provedores de e-mail? Sem problema, e tem vários diferentes. As informações aqui são um pouco diferentes também. Nós vemos o nome e o logo dos serviços, o país de origem, se o serviço é hospedado ou não na União Europeia e se ele usa energia renovável para prover os seus serviços, além, claro, de uma descrição dele e do link para acessar o site. Alguns produtos... Não é querer dizer que é bobagem esse negócio da energia renovável, é super importante, a gente tá sempre falando do meio ambiente, né? Mas eu sempre fico pensando, eu acho que esse tipo de coisa tinha que virar um treco global maior, tá ligado? Eu queria muito que a gente formasse a porra de um bloco anti-Estados Unidos, que parece ser o que a Europa tá dizendo, vamos ser anti-Estados Unidos, mas tipo, porra, vamos formar um bloco anti-Estados Unidos, e daí vamos ter umas ferramentas boas, sabe? Vamos financiar tudo junto, assim, mas eu tô gostando, europeus, vocês estão no caminho certo. É o que eu tô dizendo, ô brasileiro, vamos pegar isso e vamos botar o nosso jeitinho brasileiro em cima. Os cara estão no caminho certo, mas a gente consegue fazer melhor, é isso que eu acho. Tem planos grátis e quando esse é o caso, também existe ali uma informação com uma tagzinha que indica a gratuidade dele. Mas provedores de e-mail são só o começo. Aqui nós encontramos coisas bem técnicas como plataformas de cloud computing, CDNs, provedores de hospedagem, plataformas de object storage e você ainda pode expandir as categorias e as coisas vão muito longe ainda. Novamente, então, tire um tempo aí para explorar as que mais te interessam.
interessarem, não tem outro jeito de conhecer tudo. Por curiosidade, em termos aqui de browsers europeus, por exemplo, temos o Vivaldi, de código proprietário, e o Muvad, de código aberto, que provavelmente é o mais próximo que você conseguiria chegar de usar o Tor como um navegador normal. Algo que é importante de ter em mente enquanto você explora essas alternativas europeias de apps populares através desses sites aí que você conheceu hoje, é que eles foram criados por pessoas da União Europeia, pensando em consumidores da União Europeia também, não para um brasileiro curioso como eu. E ainda que a maioria desses serviços, pelo que eu pude perceber, pareçam ter compromissos com privacidade de dados e segurança, nem todos eles são de código aberto e, acima de tudo, nem todos eles são excelentes produtos. Eles são simplesmente europeus. É isso que faz eles entrarem na lista. Obrigado, Diolino. Eu concordo demais com o que ele falou aqui, porque daí é meio ruim, né? Parece que é um negócio meio chauvinista, assim. É um produto ruim, mas eu tô usando o produto europeu. E daí, sabe o que a gente aqui do Sul Global, espertos que depois de muitas colonizações, a gente fica, tá, mas vocês são pela Europa ou vocês são, sabe, pela liberdade? Vocês são pelo software livre? Porque daí quer dizer que se vocês tiverem um produto lá que rouba os dados só de quem não é da Europa, isso tá ok? Isso é uma coisa, sabe? Isso que me desce um pouco mal nessas coisas. Estão no caminho certo. Aqui esse cara parece o Peaky Blinder aqui, mas é um stock footage. Mas isso me desce um pouco mal, sabe? Vale a pena fazer uma análise técnica sobre qualquer coisa que você deseje utilizar. Muitos desses produtos super populares de Big Techs são usados porque realmente são bons e solucionam problemas reais das pessoas, não por conta do seu país de origem ou por serem de uma Big Tech. Mas aí eu discordo. Tu tá desconsiderando o fato que as Big Techs dos Estados Unidos se inserem dentro da economia dos outros, promovem seus produtos e se fazem ser inevitáveis, né? O Google e a Zoom oferecendo coisa de graça para as universidades aqui para a gente usar, parceria do governo o tempo inteiro com coisas de Microsoft e tal, a própria grana toda que eles colocam para estar sempre em cima na, sabe, marketing. Então não, Diolino, não é só porque são os melhores produtos e é isso que me inspirou nos franceses. Isso aqui que eu tirei o chapéu, a minha bereta, né? Parece como é que é o nome do chapéu de francês. Eu tirei o meu mascote das Olimpíadas Francesas da cabeça, né? E disse assim, vocês estão certos, francês, não tem que usar nada das Big Techs. Tem que fazer alternativa para tudo. Não interessa que é melhor, não tem que usar nada. Mesmo assim, é notório como vários desses serviços muito populares relacionados à privacidade digital e independência tecnológica, muitos open source, são de origem europeia. Qual será o motivo disso? Se você tem uma boa resposta, coloca aí nos comentários. É importante ter cuidado com esse... Então, que bom que tem o React, ele perguntou pra mim. Não, pô, coisa legal sai da Europa porque eles têm um financiamento público, tem universidade que tá muito mais ligado com a cultura do open source. Desculpa, do software livre, né? Do que os Estados Unidos, que tá mais naquela questão do open source, tá pensando em fazer um produto. Enfim, tem isso. O Brasil já foi muito mais ligado na cultura do software livre. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas, inclusive, queria também falar... nesse evento que eu tava, falou uma pessoa do Sovereign Tech Fund, tá? Que é um negócio, eu achei muito interessante. Eles são tipo uma ONG na Alemanha, que a gente até já falou na live deles, que eles querem ajudar a financiar projetos de software livre de infraestrutura. Então é um negócio que a gente geralmente não fala, tipo, por exemplo, eles financiam curl, sabe? Aquele negócio de baixar site. Tipo, tem o wget e tem o curl, né? C-U-R-L. Eles financiam o PyPy, que é o projeto de pacotes do Python. Eles financiam o Fortran, tá ligado? E pelo que eu entendi, o jeito que eles fazem é convencendo empresas a doarem e dizerem assim, vou doar tanto para esses projetos que eu uso, fazendo lobby, conseguindo bolsas do governo e tal, contratando algumas pessoas. É assim que eles fazem. A gente tem que começar a fazer isso aqui no Brasil também. Porque eu sempre defendo pra gente, nós temos que pagar desenvolvedores para fazer o que vai ser bom para o país. Não só deixar eles acharem emprego na iniciativa privada, fazendo crude, fazendo golpe de tigrinho, fazendo urubu do Pix, fazendo trabalhar para fora para as empresas roubar nossos dados. O pessoal tem que estar trabalhando para fazer software livre que vai ser útil aqui. Inclusive, lembrei, eu tinha que falar para vocês aqui. O pessoal tinha pedido para eu divulgar. Tá, olha só. Essa petição aqui, muito boa. O lema. Assine a petição Dinheiro Público, Código Público. Exige a transparência e soberania digital para o Brasil. dinheiropúblico.softwarelivre.tech.br. Vou colar aqui para vocês darem uma lida. Acho que esse texto foi gerado por IA? Acho.
ok? Mas eu passo pano. Então, cliquem aqui, assinem essa porra de dinheiro público, software público. Tem que contratar software livre, tem que produzir software livre e todo software que é feito com dinheiro público tem que ser público. Porra. Tá, vamos voltar pro Dio Linux. Desculpa, hoje eu tô puto, né, pessoal? Vocês gostam do Zavak do Velho Testamento? Conceito. Usar algo só porque ele vem de um determinado país ou região, só porque é da Europa ou só porque é brasileiro, colocando o elemento de nacionalidade na frente da qualidade técnica, nem sempre vai ser algo compensatório. Não! Deixa eu ouvir essa frase de novo, porque eu discordei por causa de uma maneira totalmente diferente, acho, do motivo dele. Usar algo só porque ele vem de um determinado país ou região, só porque é da Europa ou só porque é brasileiro, colocando o elemento de nacionalidade na frente da qualidade técnica, nem sempre vai ser algo compensatório. Que qualidade técnica, porra. Veja a minha palestra na Crypto Rave desse ano. Não é a qualidade técnica. O que nós precisamos é de um alinhamento com as pautas da classe trabalhadora. O software técnico bom tem em muitos lugares, tá? Mas se o software técnico bom for feito por uma empresa que está fazendo um genocídio na Palestina, que está apoiando Israel, se é o software que está sendo feito para sugar a nossa sociedade e não deixar o nosso país se desenvolver, ele não é legal, ele não é bom nem tecnicamente, nem, sei lá, politicamente pra gente. Eu acho que isso é bastante importante. Então eu tava concordando, tipo, não é só porque o software é europeu que ele é bom. Se ele rouba os teus dados, né, se ele causa algum dano pra sociedade, ele não é bom. Mas ele disse, não, pô, mas se o software for bom, se tiver um design legal, a gente pode usar. Não, Dio Linux, eu discordo. Mas, assim, ó, eu sempre discordo, mas a gente discorda e a gente discute com quem a gente gosta. Se eu não gostasse de ti, eu não tava assistindo, tá, Dio Linux? Isso é pro chat também. Sejam comportados. Mas sempre é digno de reflexão, especialmente com um olhar pragmático sobre as coisas. Apesar disso, ao contrário, um olhar político e de classe sobre as coisas. Não posso negar que eu acharia curioso e interessante se existisse uma iniciativa desse tipo aqui no Brasil. Quantas empresas de tecnologia interessantes e produtores locais será que existem e eu nunca ouvi falar, né? Eu sei que algumas cidades, como a que eu moro, inclusive, tem sites criados por empresas locais que catalogam outros serviços locais diversos e ajudam as pessoas a encontrarem pequenos empresários ali da região. Mas eu não sei se existe algo assim a nível nacional, ou como esses sites que existem a nível continental na Europa. Se você souber de algum site desse tipo, deixa aqui nos comentários também. Então, tem o portal do software público, que ele é meio que um site para os softwares do governo que são software livre e estarem lá. Inclusive, eles fizeram 15 anos, há uns dias atrás, o pessoal convidou... Eles falaram sobre isso na minha palestra da Procerix, que entrou no canal há um tempo atrás. O Sadi falou sobre isso. Mas, sim, deveria ter. Eu acho que deveria ter um incentivo de software brasileiro, deveria ter o GitHub brasileiro, né? O BraHub, como é que é? Acha um nome aí. E a gente deveria incentivar os brasileiros, porque ele matou a charada. É uma coisa que é muito prática, gera emprego aqui, gente. Gera emprego aqui. Vamos desenvolver essas plataformas aqui. Vamos parar de ficar fazendo licitação para comprar as coisas lá de fora. Então, fica aí a ideia de projeto para os programadores de plantão, que agora podem conferir o nosso apoiador. Valeu, Dio Linux. Eu acho que ele só vai falar sobre o NordPass, né? Muito obrigado. Eu sei que eu discordei de várias coisas, mas foi um vídeo muito bom sobre um assunto que eu já estava querendo falar. Eu acho que a gente conseguiu fazer um embate de ideias e adicionar várias coisas que ele não falou. Eu tô rindo do chat. GitHub, Tapioca Hub, Cap Hub, vai ser uma capivarinha. Porque eu vou até dizer pra vocês, todos esses projetos aí que usam capivara de símbolo, eu vou processar eles. A capivara é um animal brasileiro, mentira, de toda a América Latina. Mas vai ser um projeto da América Latina. Carp Hub. Carpincho. Lula 2 era tão bom pro software. O Lula 1 eu acho que foi melhor até, Lucas. Mas sim, tem um vídeo sobre o movimento software livre no canal que a gente fala bastante sobre isso. Cuscuz Hub. Git Brasa. Ó, Lucas Borges, tu leu que a Dinamarca substituirá os produtos da Microsoft por alternativa de código aberto. Eu acho que há um tempo atrás a gente trouxe essa notícia no canal também. Capivárias Hub. Capivárias é o coletivo de capivara, né? Mas enfim, pessoal, tô cansado. Eu tô de mau humor, eu acho que eu tava cansado do trabalho, eu tava com dor de cabeça. E acho que isso se traduziu nas minhas análises aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, cortes novos no canal todo dia. Muita coisa legal para sair no canal. Se você curte, mande um pix. Se você curte, apoie. Nós não fechamos as lives aqui, porque tem pessoas que gostam de assistir no formato live. Recebemos várias doações hoje, eu agradeço muito.
Camarada, o Jota perguntou, o que você acha sobre um canal com verbo marxista para jogos? Acho que falta muito disso. Você conhece algum camarada que faz... Dê uma olhada no canal, a gente fez um react ao TVPH, fazendo uma análise muito boa. Eu não vejo tanto o canal dele, mas toda vez que eu vejo uma coisa eu acho legal. Tem o canal Nautilus, tem o canal Jogabilidade, tem o podcast que eu fui, As Regras do Jogo, que é o podcast que também faz uma análise mais à esquerda do campo dos jogos, mas dá pra ter sempre mais, tá? E tem muita coisa pra falar. Deem uma olhada nos comentários, que furou um pouco a bolha esse vídeo que eu fiz um react ao TVPH falando sobre por que os jogos estão custando R$80. Furou a bolha do jardim de infância, tanto das crianças mesmo, um monte de adolescente lá me xingando, quanto do jardim de infância da humanidade, que são o pessoal que defensor de capitalismo. Bem engraçado. Acho que falta muito do nosso campo esse tipo de canal, tá? Cogumelando é legal também, acho o canal dele muito legal. Geralmente o Cogumelando eu vejo vídeos dele falando só sobre o joguinho, mas volta e meia ele lança umas pills e é muito legal. Então eu adoro o canal dele, nós já citamos ele aqui no canal outra vez também. Fica a recomendação. Vamos dar-lhe para não tomar-lhe. Boa noite, pessoal. Nos vemos na próxima.